Boa noite, meus irmãos. Estou mais uma vez aqui para trazer mais um estudo da Palavra do Senhor, continuando o estudo de Abraão. Então, nós fizemos o primeiro estudo, hoje nós vamos continuar, parte 2. Estudo sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Introdução. Abraão luta contra 4 reis e vence e tira seu sobrinho das mãos daqueles reis. Aqueles 4 reis. E os fere e eles fogem. Então nós vimos que Abraão apenas com 318 homens que nasceram na sua própria casa, ele vence 4 reis. Então, Abraão, ele estava realmente sendo protegido pelo Senhor, né? E Deus disse que aqueles que o abençoasse, ele o abençoaria. E aqueles que o amaldiçoasse, ele o amaldiçoaria. Então, aqui tem uma guerra entre Abraão e aqueles 4 reis, porque eles estavam com o sobrinho de Abraão. E Abraão queria o seu familiar, né, seu parente de volta. Ele não queria que... Desculpa, irmãos, é porque eu fui resolver ali um problema. Então, estou voltando, vou começar de novo. O estudo hoje é a continuação sobre a aliança, parte 1. Então, nós vamos agora para a parte 2, a aliança que Deus fez com Abraão, né? A introdução. Abraão luta com 4 reis que levaram seu sobrinho escravo, né? Então, o Senhor deu a vitória a Abraão. Por quê? Porque Abraão era protegido pelo Senhor. O Senhor tinha feito uma aliança com ele. E aqueles que abençoassem Abraão e sua descendência, Deus abençoaria. E os que amaldiçoassem, Deus também o amaldiçoaria. Então, o Senhor deu a vitória a Abraão, provando, né, que ele estava protegendo, estava abençoando o seu servo, né? E aquela nação que estava fazendo mal ao parente de Abraão foi vencida. E Abraão venceu aqueles 4 reis, os feriu e eles fugiram. Então, nós vamos hoje para o capítulo 14, os versos do 18 até o 24. Então, os versos 18 e 20 nos diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e lhe disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Aqui nessa passagem, Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão, né, para Abraão.
mas Deus, mais na frente, ele muda, né, o nome. Então, mas eu vou continuar chamando Abraão porque é mais conhecido. Então, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, no verso 1, nós podemos observar, maldito Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque. Então, esse texto nos fala, né, deste Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um sacerdote, né? Ou melhor, um rei. O rei da cidade de Salém. Essa cidade, ela mais tarde seria a cidade mais importante do povo de Deus. Ela seria a cidade de Jerusalém. Ela seria a cidade de Jerusalém, lá do povo de Israel, né? Então, este rei Melquisedeque, ele era rei dessa cidade, Salém. Ele trouxe pão e vinho para Abraão. Então, aqui ele estava abençoando, né? Mostrando, Deus estava através daquele rei que também era sacerdote, mostrando que ele estava abençoando, né, o seu servo, aquele a quem ele tinha feito uma aliança, né? Então, no verso 18 nos diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, devemos observar aqui que Melquisedeque, ele trouxe 2 tipos, né, de alimento. Então, essa cidade, Salém, significa pão, que foi o antigo nome de Jerusalém. Então, essa cidade Salém, que significa pão, essa cidade foi o antigo nome, né? O antigo nome dela, Salém, ainda hoje, é a principal cidade de Jerusalém, que é de Israel, que é Jerusalém. Então, e o significado dessa cidade significava pão. E Melquisedeque significa rei de justiça. Então, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Então, devemos observar que no estudo passado, nós vimos várias vezes Deus confirmando a aliança que fez com Abraão. Agora, depois que ele dá aquela vitória, né, Abraão, apenas 318 homens contra 4 reis, né, talvez bem armados, com muitos soldados, mas Deus deu aquela vitória. Então aparece o rei de um lugar chamado Salém, que no futuro seria a cidade mais importante, né, de Israel, que é Jerusalém, lhe trazendo pão e vinho. Pão e vinho são os 2 alimentos que foi oferecido, né, na ceia do Senhor, né? Durante a Páscoa é oferecido, Jesus ofereceu pão e vinho. E estes 2 alimentos têm um significado. O pão significava o corpo de Jesus, que ele iria dar por toda a humanidade. E o vinho significa o sangue que ele iria derramar por toda a humanidade. Então, aqui o rei de Salém trouxe para Abraão pão e vinho. Ali também ele era um sacerdote. Ele não era só rei, mas ele era rei e sacerdote. Então, esse rei
Melquisedeque, ele é um tipo Cristo, né? Porque Jesus também é rei, porque Jesus também é sacerdote, porque Jesus, ele ofereceu também o pão e o vinho, e Jesus também, ele é de Jerusalém, né? Ele é o rei todo de Israel. E Jerusalém é a capital ou a cidade mais importante de Israel. Então, Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, representa Cristo. Ele é como se fosse Jesus, né? Ali abençoando aquela aliança que tinha feito com Abraão. Então, Deus, ele estava ali mostrando que realmente Abraão era o seu, aquele que ele tinha escolhido para dele vir a sua nação, né? O povo de Israel. Então, sangue e o corpo de Jesus oferecido por nós na cruz. Então, aqueles dois alimentos representavam o sangue, que era o vinho, e o pão, o corpo de Jesus. Então, Jesus, ele veio, né, à terra e se ofereceu, né? Então, ele era sacerdote, né, do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, ele era sacerdote, era uma das funções de Jesus. Jesus, ele é sacerdote. Então, no verso 19, nos diz assim: abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, mais uma coisa sobre Melquisedeque. Ninguém sabe quem eram os pais dele, ninguém sabe de onde ele veio. Então, a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas ali fala estas características. E o que aconteceu ali representando que Deus realmente estava abençoando Abraão e confirmando aquela aliança. Então, Deus, ele quando faz uma aliança conosco, ele realmente está ao nosso lado, nos protegendo e confirmando, né? Então, Deus, ele deu a vitória a Abraão para aquele que ele escolheu, para dele se formar a sua nação, né? Então, nós devemos ver que a nação de Israel é a nação que Deus escolheu para que dela viesse o Salvador, e o Salvador abençoasse todo mundo, né? Todas as nações, todas as famílias da terra. Então, aqui, Deus abençoou ao seu servo Abraão. E Deus também nos abençoa. Nós também, já temos Jesus como Salvador da nossa vida. Deus, ele nos abençoa. Ele quer lhe abençoar. Basta você querer, né? Esse Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele quer abençoar todas as famílias da terra. Jesus, ele veio para nos dar esta bênção, né? A bênção mais importante que todos os seres humanos precisam. É a bênção da salvação. É a salvação. E Jesus já pagou o preço, né? Ele já se entregou. Então, o verso 20 nos diz o seguinte: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, aquele sacerdote, aquele rei, ele abençoou Abraão. E Jesus também nos abençoa. Ele nos protege. Ele nos deu aqueles que já creram nele. Ele já deu a salvação. E ele quer dar a salvação para aqueles que creem, que querem ele, que acreditam nele, que recebem ele como Salvador. Ele é
aquele que Deus deu, né, para abençoar todas as famílias da terra. Então, se você que está me ouvindo ainda não recebeu esta bênção, Jesus quer lhe dar esta bênção, né, a salvação. E que salvação é essa? Salvação é das garras de Satanás, né? Porque é uma guerra espiritual que nós entramos, né? Satanás, ele quer o nosso espírito, né? E Jesus quer nos libertar. Então, esta é a salvação que Jesus veio nos dar. Quando o pecado entrou no mundo, o homem se tornou escravo do diabo, né? Mas Jesus veio para nos libertar. E essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Ser uma bênção. Então você tem que ser uma bênção. Você tem que abençoar todas as famílias da terra. Então Jesus veio da descendência de Abraão para obedecer, para cumprir, né, esse mandado que Deus deu a Abraão. Ser uma bênção, abençoe todas as famílias da terra. Então Jesus, ele já veio para fazer isso. Então no verso 20 nos fala ainda que Abraão deu de tudo que tinha o dízimo. Então o dízimo é antes da lei, né, de Moisés. Então Abraão foi o primeiro que deu o dízimo de tudo que tinha. E o que é o dízimo? O dízimo é uma graça que nós temos, né? Já pensou? Deus lhe dá 100% do que você tem, do que você ganha, do que você obtém. Ele requer 10%. Isso aí é para você demonstrar o quanto você é grato, né? Aquilo que Deus tem lhe dado. Deus nos dá saúde, Deus nos dá o ar para respirar, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá tudo o que nós temos, né? Deus nos dá tudo e devemos demonstrar a Ele essa gratidão, esse amor. Não é uma coisa obrigatória. Então, Abraão, Deus não pediu nada, né? Aquele sacerdote, Melquisedeque, o rei, não pediu nada. Ele foi lá para abençoar Abraão. E Abraão, em gratidão a Deus, em louvor a Deus, porque Deus protegeu ele, não é, daqueles 4 reis. Deveria ser um exército grande, mas Deus o protegeu. E Deus nos protege todos os dias, né? O Deus, ele nos protege todos os momentos. Deus supre todas as nossas necessidades. E Abraão, em gratidão a Deus, né? Ele deu com todo o amor, com toda a gratidão, o dízimo, né? De tudo que ele ganhou. Deus não pediu. Então aqui foi a primeira vez que na Bíblia fala sobre o dízimo. E isto antes da lei de Moisés. Então que possamos ser gratos a Deus, né? Demonstrar a nossa gratidão, não é? Ofertando na obra de Deus, ofertando na casa de Deus, porque esta oferta é para alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, né? Em João, então, aqui nos versos 20, nos versos 21, nos diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então, Abraão tinha lutado com aqueles 4 reis que derrotaram aqueles 5, né? Aqueles 5 reis, inclusive o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, estavam também naquele meio dos que foram derrotados. Mas agora Abraão vem com a vitória na mão. Ele trouxe todos os bens que foram levados daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e também trouxe as pessoas, né? Trouxe o seu sobrinho e todas as pessoas que foram levadas escravas. E aqueles 4 reis fugiram.
Mas no verso 21, nós vemos o rei de Sodoma pedindo a Abraão: Abraão, me dê as pessoas, e os bens ficarão contigo. O rei de Sodoma, a cidade de Sodoma, ela era uma cidade muito mal, né? Era uma cidade mal, as pessoas eram muito ruins, elas não respeitavam Deus, elas não adoravam Deus, eram pessoas que não tinham respeito com ninguém. Pessoas maus que matavam os outros, faziam tudo de errado, né? Então, Deus, ele nos mostra aqui Abraão, que foi escolhido por ele para ser bênção no mundo. E nós vemos aqui o rei de Sodoma, o contrário, né, de Abraão. Um rei que não respeitava Deus, não respeitava ninguém e que queria as almas. Meus irmãos, quem quer as almas é Satanás. Ele não estava preocupado com os bens, ele não queria os bens. O que ele queria era as almas. A Bíblia nos fala, nos mostra lá em Mateus, vou ler bem aqui, Mateus capítulo 4, Mateus 4, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos. E ainda o 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito, muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então aqui foi a tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, Satanás, Jesus estava no deserto, Satanás foi tentar Jesus, né? E uma das tentações foi, ele disse: tudo isso te darei. Então mostrou as cidades, os reinos, as riquezas, os bens. Mostrou tudo para Jesus e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, aqui a gente vê o rei de Sodoma querendo as pessoas, querendo as almas. Ele não queria as coisas materiais. Então, Satanás está oferecendo a Jesus as coisas materiais. Mas Jesus, ele não se curvou diante das coisas desse mundo. Mas o rei de Sodoma aqui está fazendo a mesma proposta para Abraão. Eu só quero as almas, eu não quero as coisas materiais. O interesse do diabo é nas almas. O que ele quer é a minha, ele quer a sua alma, ele quer o seu espírito, porque ele sabe que esses são os que prevalecerão para sempre. Eles querem, o Satanás, ele quer que você se prostre diante dele, diante das coisas do mundo, das coisas que ele oferece. Então, o que foi que Jesus aqui respondeu para Satanás? No verso 9 de Mateus capítulo 4. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, era esta mesma proposta que o rei de Sodoma, que era um rei lá onde existia todo tipo de prostituição, né? Todo tipo de coisa ruim, tudo lá, ninguém obedecia a Deus. O único que ainda servia a Deus era o sobrinho de Abraão que morava lá. Mas o rei de Sodoma não estava preocupado com os bens materiais.
porque isto as pessoas que ele queria poderia conseguir para ele. Satanás, ele quer nos escravizar, não é? Assim como o rei de Sodoma queria aquelas pessoas para também serem escravas e trabalhar para ele. Satanás, ele quer que nós, os seres humanos, sejamos escravos dele, porque ele não quer que ninguém seja salvo. E Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então o homem foi que se perdeu quando pecou, quando desobedeceu a Deus lá no Éden. Mas Jesus, ele veio resgatar novamente este homem, para que este homem não vá para um lugar pior, chamado inferno, chamado lago de fogo. Mas Satanás, ele quer a sua alma, ele quer a minha alma. Ele queria que Jesus pecasse como Adão pecou. Mas Jesus não obedeceu a Satanás como Adão obedeceu. Então, nós devemos ter muito, mas muito cuidado, né? Com aquilo que estão, não é, nos oferecendo. Então, Satanás, ele oferece as coisas do mundo, ele mostra as riquezas, né? Que é para nós cairmos, né? Que é para nós, os seres humanos, né? A humanidade queira estas coisas e busquemos mais e mais estas coisas da terra e tiremos a visão do céu, que é para onde Deus quer nos levar. Então, quando nós partirmos desta terra, quando nós morrermos no nosso corpo e sairmos desta terra, não vamos levar nada dela, né? Então, isso é só ilusão de querer ganhar o mundo. Jesus diz: do que importa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que importa ganhar o mundo inteiro se você vai passar a eternidade toda no inferno? É isso que Jesus estava dizendo, né? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e passar a eternidade inteira sem fim, sofrendo num lugar de castigo. Então, aqui no verso Gênesis 14, o verso 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Então Abraão rejeitou, não é, aquela oferta que o rei de Sodoma estava dando a ele. Ele não quis nada que era daquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade maldita. Ela era amaldiçoada, ela não servia a Deus, vivia na idolatria, vivia na prostituição, vivia no mal, fazia tudo quanto era de maldade, né? E Deus não estava ali. E nós devemos buscar a Deus, devemos ter a Deus. Abraão acabou de ser abençoado, né? Deus, ele, como se fosse, né, aquele que Deus estava ali representando na pessoa daquele rei, representando como se fosse o próprio Jesus, abençoando Abraão. Logo em seguida, vem o rei de Sodoma, um rei derrotado, pedindo somente as almas. Querendo que Abraão ficasse, não é, com aquelas coisas para depois dizer: ó, Abraão enricou, não foi Deus quem deu as coisas para ele, não, foi eu. E é assim que Satanás quer fazer com a gente. Ele nos oferece as coisas e para nos enganar. Então devemos rejeitar aquilo que Deus não nos der, não devemos aceitar. Muitas vezes Deus, ele permite muitas coisas na nossa vida para que nós nos voltemos para ele. Então o rei de Sodoma é a cidade mais
mundana, imoral, corrupta, depravada, pôs, esta proposta a Abraão. E Abraão não aceitou. Abraão, eu não quero nada da tua cidade, eu não quero nada que venha de ti, porque depois você vai dizer, Abraão enricou porque eu dei para ele as coisas. E Deus disse que ia abençoar Abraão. E Abraão queria a bênção que vinha de Deus. E é assim que nós devemos ter, meu irmão. E a bênção mais importante que Deus quer nos dar é a salvação do nosso espírito. É a salvação do fogo eterno. E Deus já nos deu esta salvação através de Jesus. Então Jesus já veio e Ele quer salvar. Através de Jesus, todas as famílias da terra, toda a humanidade tem a oportunidade, se quiser, de escolher a salvação. Jesus é o Salvador. O verso 22. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mare, que foram comigo, antes que tomem o seu quinhão. Então Abraão disse, eu não quero nada do que vem de ti, nada. Então eu só quero aquilo que Deus me der. Ele estava determinado, ele cria na palavra do Senhor. Ele queria somente o que o Senhor desse. E eu lhe digo com toda sinceridade, eu também sempre faço esta mesma oração ao Senhor. Desde que eu aceitei a Jesus, eu sempre digo, Senhor, eu não quero nada que não venha de ti. Eu não quero, se for para mim te abandonar, se for para mim ter riquezas, ter alguma coisa para mim te abandonar, eu não quero. Então Abraão fez isso. Ele rejeitou as coisas oferecidas por aquele rei, não é? Aquele rei de Sodoma, que representa o próprio Satanás. Então devemos rejeitar as coisas do mundo, né? O mundo oferece tantas coisas. O mundo oferece muitas coisas que parece que são boas, mas o final é como Jesus disse, é morte. E é morte eterna. Nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um corpo. E um dia nós vamos estar na presença do Senhor para prestar conta de tudo o que nós fizemos. Então que possamos, correr para os braços de Cristo. Eu já tenho Jesus, eu já aceitei Jesus, mas muitas pessoas ainda não fizeram isso. Eu não sei se você que está me assistindo já fez. Se ainda não fez, corra para os braços de Jesus. A Bíblia diz que quando ele estivesse próximo à volta, muitos sinais iriam aparecer no céu. E Jesus está voltando porque todos esses sinais que ele nos dá na sua palavra, que ele deixou, que os apóstolos escreveram, todos já estão cumpridos. A Bíblia nos mostra que Jesus está voltando e ele vai voltar para levar a sua igreja, aqueles que já o aceitaram como Salvador, aqueles que têm a certeza desta salvação porque acreditam na palavra dele. Se você que está me ouvindo ainda não fez essa decisão de crer verdadeiramente em Jesus e aceitar ele como seu Salvador, se você quiser fazer isto hoje, agora, então ore comigo e faça como Abraão. Senhor, eu quero somente aquilo que vem de ti. Aquele que está no céu, que é o Criador, que é o sustentador, que é o dono de tudo. Somente desse
que eu quero as coisas. Então devemos fazer aquilo que Deus quer, que Deus se agrada. O mundo oferece muitas coisas. Satanás, ele oferece muitas coisas, oferece o reino. Os reinos, oferece as riquezas, oferece prazeres. Tudo ele oferece, mas o que ele quer mesmo é que se prostrem, que adore a ele, que sirva a ele, que seja escravo dele. Foi isso que ele ofereceu para Jesus. Se você quiser aceitar Jesus agora como seu único e suficiente Salvador e ter a salvação e ir morar no céu com Cristo, abandonar o seu pecado, venha para Jesus, aceite Ele. Se quiser, ore comigo agora e você será um filho de Deus. Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio do céu em forma de pessoa, de gente, nasceu como um bebezinho, cresceu, pregou a palavra de Deus e também morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, deu o seu corpo por mim. Tudo tu sofrestes no meu lugar e eu me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como Salvador e eu quero esta salvação. Eu quero ir morar contigo no céu. Eu não quero fazer parte, Senhor, daqueles que irão ficar quando Jesus voltar, pois ele já está voltando, não vai custar. Eu te aceito, entra no meu coração, lava todos os meus pecados com o teu sangue. Me perdoa, Senhor. Obrigado porque tu fizestes este sacrifício por mim. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente que Jesus realmente é o seu Salvador, que Ele lhe perdoou, você é salvo. Mas você precisa frequentar uma igreja para crescer espiritualmente. E assim, em breve, quando Jesus voltar, iremos morar com Ele. Não vai custar, Jesus está voltando. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, se você quiser compartilhar essa live, né, este estudo com outras pessoas, com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, então faça isto. E também lá no meu YouTube, né, meu canal lá no YouTube, também você pode ir lá e se inscrever, não é? Lá é Estudos com Maria Antônia, você pode digitar aí. Então, faça isso se você sentir no coração, né? Então, até a próxima live, que o Senhor nos abençoe. Na próxima live eu vou continuar os estudos sobre Abraão. Obrigado porque vocês estiveram comigo, né? O Vitor, o Fábio, a Desterro. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Até a próxima live, até a próxima terça, né?